Fala pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do Venture Fellows, organizado pela Venture People, minha consultoria de recrutamento e seleção com a Bia. Eu tô aqui com convidados ilustríssimos aí que manjam muito de tecnologia. Claro que eu tô com o Camelinho, com o unicórnio, né? Você já conhece o Camelinho e o unicórnio. Não podiam faltar. E eu vou pedir aqui pra Bia se apresentar e depois eu passo a palavra pros nossos dois grandes convidados. O pessoal já me conhece, né? Eu sou a Bia, sou sua sócia aqui na Venture People, estamos à frente do canal aí. E hoje a gente teve a honra de receber aí dois profissionais incríveis, então eu vou deixar vocês se apresentarem, Danilo e o Cabuto. Danilo, fala você aí, Danilo. Boa, vamos lá. Tenho 20 anos de tecnologia, as olheiras acho que entregam algumas coisas. E agora eu tô minha terceira experiência como CTO de uma startup. Então, acho que desde 2020 tenho focado muito mais nessa parte executiva de startup do que de implementação, engenharia, essa parte muito mais operacional, talvez. Acho que você é pai de pet também? Eu tenho pelo menos 3, né? Não, eu tenho um planejamento muito forte para isso, mas eu tenho que me adaptar à minha casa para isso, mas ainda não. Legal. Falando em pet, eu sempre planejo ter pet, mas também não tenho coragem. Mas como não? É a melhor coisa da vida. Eu fico com dó de deixar ele preso lá no meu apartamento, mas já tive um pug e adoro, fofinho. Mas me apresentando, pessoal, obrigado pelo convite. Eu sou o Bruno Cabuto, o pessoal me conhece como Cabuto, um nome de guerra aí no mercado. Eu venho trabalhando em empresas grandes, passei por várias empresas aí grandonas, né? C&A, Buscapé, Claro, Banco Votorantim. Aí depois eu comecei a me aventurar no mundo de startup e de founders, né? E minha última experiência, eu estou até agora, né, no Banco Linker. Então eu estou há 3 anos no Banco Linker. Comecei bem no comecinho e participei por todo o processo de escala de startup, de contratação de gente. Fiz uma venda do Linker também. E agora estou num período de estabilização do negócio. Então, o Linker, a Ingrid era a fundadora, né? A Ingrid é uma das fundadoras, a Ingrid, o Davi e o Daniel. E aí eu entrei como sócio vendedor também nessa saída que a gente vendeu para a OMI há 1 ano e meio atrás. Legal, eu lembro da Ingrid porque ela faz parte do FEA Angels, né, que é a organização que a gente participa, e ela também é presidente da Ação Brasileira de Startups. Ela né? tá voando. Um abraço para você aí, Ingrid. Um abraço, Ingrid. Falei com você hoje. Muito bom. Acho que a gente pode começar, né, Bia? Podemos. Então, hoje, acho que o objetivo aqui era a gente conversar um pouquinho, né, sobre os desafios da contratação de profissionais de tecnologia, né? Então, se vocês puderem comentar aí um pouquinho da visão de vocês, de como que tá o mercado. Acho que teve muitas mudanças aí recentes, né, do ano passado para esse. Então, um pouco da percepção de vocês. O que eu tenho visto do mercado, tá, gente? De 2 anos para cá, até o ano passado, tava muito difícil contratar, né? Então, tinha muito profissional, muita vaga, muita gente. Era difícil até você ganhar a atenção do candidato no LinkedIn. Então, era muito difícil. Agora o jogo virou um pouco, né? Inverteu. Então, tem gente que eu mandei mensagem há 1 ano e meio atrás e me procura. Oi, Cabuto, aquela vaga ainda está aberta. Então, teve um desbalanceamento. A gente costuma falar que é o outro lado do pêndulo, né? A gente está no outro lado do pêndulo que está difícil para o candidato e está mais tranquilo para a contratação. Então, acho que... Mas em contrapartida a gente não tem tanta vaga, então por isso que está um pouco desequilibrado. Então o que eu tenho percebido é isso. Então tem muita gente no mercado, gente boa no mercado e tá mais fácil atrair a atenção dessa galera. Então acho que o mercado deu uma mudada aí nos últimos anos, mais recentemente nessa última crise que teve. Boa. Da minha visão, acho que tem 3 ou 4 fases. Assim. Até a pandemia era uma fase... A gente tava ok, eu sei o que esperar. Podia trabalhar presencial naquela época, né? Exato, você fala, cara, parece fazer muito sentido. Existia, né? Na pandemia, eu acho que teve aquele ano de 2020 que estava todo mundo se acostumando ao home office e talvez não tinha tanta oportunidade, porque a economia global não sabia o que ia direito para onde. E aí, 2021, acho que entrou nesse cenário que o Bruno falou de crowded, né? Todo mundo trabalhando para fora, remoto. Estava já consolidado, remoto, estava consolidado, trabalhar para fora. Já tinha muito dinheiro no sistema. E agora, acho que talvez que eu percebi mais esse ano, justamente esse outro lado do pêndulo mudou. E agora, acho que, não sei se volta aquele período pré-pandemia, mas é um jogo, para quem está contratando, um pouco mais previsível. Eu me sinto mais confortável hoje contratando do que contratar outubro do ano passado. Era muito imprevisível. Até de você falar, gostei, vou fechar uma oferta com essa pessoa. Já tinha 2, 3 ofertas na semana para aquela pessoa, então foi muito difícil. Até uma coisa que me ocorre é que durante aquele período de muito aquecimento, muita vaga, muita gente, era primordial, fazia muita diferença a mensagem do CTO, do líder de tecnologia. Então isso abria
muitas portas. Então, a candidata, ele olhava lá falando, poxa, deixa eu ver o que esse cara, no caso eu, tem para dizer. Agora, eu já confio mais no processo do RH, eu já confio mais numa consultoria. Então, eu percebo que nessa etapa de agora, não sei como é que vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2, a gente está conseguindo descentralizar um pouco o trabalho, o que não elimina o fato de eu, às vezes, fazer o primeiro ou até a segunda conversa. Então, senti essa diferença também. Que era um pouco, acho que, da competição que você falava. Dado que tem todo mundo, você Sim. tentava como uma mensagem do A minha mensagem, LinkedIn, né? ou a primeira entrevista do CTO já ser algo mais relevante para você tentar puxar a atenção. É verdade, do candidato. Eu acho que até hoje essa abordagem ela é legal. É legal a mensagem, ou a primeira conversa, ou mandar um WhatsApp dizendo, olha, eu fiquei sabendo que você falou com o RH, o que você achou do papo? Isso faz muita diferença. A pessoa ela se sente acolhida, ela fala, olha, tem alguém olhando para a área de tecnologia. Não só mais, mais uma vaga aqui. Tá? Exato. Concordo. Eu concordo plenamente com vocês. A gente teve a experiência de estar trabalhando com recrutamento desde 2020, então a gente pegou esse boom da pandemia, pós-pandemia, e quando a gente começou a contratar desenvolvedor, era muito desenvolvedor, e sempre que a gente falava com eles, se eles estavam ouvindo a gente, eles estavam ouvindo outros 2, 3 empregadores também. Era uma briga de foice. E assim, por mais que você fazia o treinamento para ele falar assim, olha, você está participando desse processo, você não vai olhar uma contraproposta, né? Alinha primeiro com a sua empresa. A gente sempre pede para ele, cara, você ouviria uma contraproposta do seu empregador? Então conversa com ele antes, vê qual que é a previsibilidade. Porque se não tiver, é uma baita oportunidade para você aceitar na próxima empresa, né? E ainda que a gente fizesse todo esse trabalho, a gente sempre entrava nessa briga de foice. Era mitigar risco. Né? Era impressionante, cara. Minimamente algo, olha, o cara fechou comigo, acho que vai... Não. Até ele entrar na sua empresa, você ficava ali. Eu me lembro que a gente fechava e aí falava, preciso de 2, 3 semanas. Eu, como CTO, eu mandava mensagem no WhatsApp, e aí, tá tudo certo? Então você não deixava esfriar. Régua de comunicação. Porque alguém podia entrar e levar ele, né? Cara, com certeza. Isso é uma coisa também, tinha uns comportamentos um pouco previsíveis, né? Quando a pessoa pedia, me dá 5 dias para eu responder a tua proposta, certamente ia ter certamente não, mas muito provavelmente ia ter uma conversa, um pouco de um... Ele não estava tão decidido assim, né? Ou ele ia querer escutar, né? que é o ponto que o Milton trouxe, né? Ele ia querer escutar da empresa dele, e aí, eu tô com uma proposta aqui na mesa. Porque se ele falar amanhã eu te respondo, ele vai conversar com a família, ele vai ponderar, é sexta-feira, ele fala, me dá o final de semana para eu pensar. É fair, é legal. Mas ele pede 5, 6 dias, aí tem uma reunião no meio. E falando desse ponto, qual que foi a entrevista mais maluca que vocês já fizeram com o desenvolvedor? Porque eu já tive várias. O que foi a mais maluca? Tem uma que me vem, não sei se é a mais maluca, mas me vem, que foi na DASA. Que foi na época do presencial. Assim que eu entrei na entrevista, lá na salinha para falar, em 5 minutos eu percebi que não era o candidato. Eu não me lembro se era porque ele era muito mais júnior ou se porque alguma coisa não tinha batido. Mas eu pensei, falei, caramba, como é que eu fico 45 minutos com essa pessoa na sala, sendo que eu tô já tá claro que não vai rolar. Eu falei, eu preciso falar pra ele. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Não vai rolar, não bateu isso, aquilo. Não lembro muito bem qual foi a história que eu contei. Mas falei, vamos aproveitar esse momento pra gente falar sobre carreira. Eu quero te dar quero conversar, quero te escutar. Não vai ser aqui, mas eu quero te ajudar no próximo passo. Então foi uma conversa de mentoria. Foi uma conversa meio maluca, assim. Mas foi legal. Isso gerou frutos. O cara depois ele agradeceu publicamente. Então, e aquele sentimento de ajudar uma pessoa também, né? Que foi legal. Porque eu falei, poxa, eu posso ficar aqui enrolando o cara até os 45 do segundo tempo. E foi uma entrevista curiosa. Foi a única vez que isso aconteceu. E é uma história que eu gosto de contar. Você ficava quase com uma dívida. Não, a pessoa veio até aqui. Então vou ter que ficar... A gente vai ter que achar um ponto comum aqui. E o presencial, né? Presencial. Presencial. Gastou loucura, né? O alguma presencial, coisa a pessoa aqui, né? pegou o ônibus, né? Como assim, né, cara? Eu acho que na pandemia, teve muita bizarrice de pessoas com câmera, assim. Eu peguei uns 2 ou 3 candidatos sem camisa, assim, uma coisa que você fala, cara, não parece ser muito aceitável, assim, isso aqui. Ou que se negava a abrir câmera. Acho que até recentemente, no ano passado, eu peguei uma pessoa que não abria câmera. Você falou assim, cara, mas esse cara não teve uma entrevista com uma consultoria e a consultoria falou que... Aí você falava, não, mas ele abriu a câmera, só que o cara veementemente se negava a abrir a câmera. Ou esses bizarrices sem camisa, assim, que parece que não tá minimamente compatível com a vaga que eu tô esperando. Aí já não dá muito certo, né? Tem uma coisa que me incomoda, que é quando eu tô fazendo a entrevista, todas as reuniões em geral, mas na entrevista, quando eu percebo o rosto da pessoa se iluminando, que você vê que ela tá trocando de aba. Ela tava numa aba escura, ela vai pra uma aba mais clara. Você fala, caramba, a pessoa não tá aqui comigo, né? Então aquilo já conta, já perde ponto já também.
Não, eu concordo. É um detalhe muito, né? Eu me tão policiei. grande, não, mas é tão grande que não é um detalhe. Não, só tá fazendo outra coisa. Às vezes eu acho que até é justo, recrutador, até você vê, vou tomar nota. Mas você vê quando a pessoa tá tomando nota e quando você tá no WhatsApp. É muito uma diferente, é muito perceptível. Acho que a gente na consultoria também pega alguns casos bem emblemáticos, né? A gente ainda pega antes de chegar até vocês, então pensa que tem muita coisa que acontece antes. Acho que alguns dos casos assim mais emblemáticos são em relação à conversa sobre salário, né? Então, às vezes a gente conversando, apresentar um número, o candidato realmente assim rechaçar aquele número. Então, eu não quero. Ou falar, não, isso é piada. Não, eu já sofri bullying. Eu já sofri bullying de candidato para uma oportunidade. Eu abordei e falei, cara, tem uma oportunidade muito boa numa startup que tá bombando. Um cara que tem investidores top queria oferecer uma oportunidade para você. E ele falou assim, não, eu quero saber o salário. Beleza, vou te abrir que é a partir de tanto. Ele falou, o quê? Você tá de piada comigo? Eu falei, nossa, desculpa se eu te ofendi. Isso né? no vídeo? Não, na mensagem do LinkedIn. Na mensagem do LinkedIn. Tava conversando com ele pra gente marcar o call. Sofreu menos. E esse é o pulo do gato, né? Porque, eventualmente, essa oportunidade talvez não fizesse sentido. Mas aí, daqui um mês, aparece outra. A gente presta muito serviço para empresas que estão fora, eventualmente. Pode surgir uma outra oportunidade. A pessoa acaba se anulando desse processo e de outros, né? Verdade. Quando eu saí da Merama, eu acho que eu passei um mês conversando com todo mundo. Era café, era mensagem no LinkedIn de todo mundo. E uma das pessoas, uma headhunter me chamou para uma vaga de head de engenharia. Era uma coisa que não fazia o menor sentido ali para mim, mas eu continuei com o papo. Falei, cara, já tô aqui, vamos conversar. E conversei, não só educadamente, mas conversei, vou tentar te indicar pessoas. Interessado, né? Para ajudar, né? Deixa eu tentar te ajudar e indicar pessoas. E aí, cara, totalmente fora do esperado, 3 semanas depois, um cara da Ingress veio e falou, recebi seu contato, tal. E, cara, quem passou o contato? Até agora não vieram nem me dar um oi. E aí depois, uma semana depois que eu tava na Ingress, essa menina veio, e aí, soube de boas notícias, tal. Falei, foi você. Você vê, era uma vaga completamente não relacionada com aquela inicial, mas que, eu falei, ela me conheceu, eu conheci ela e Mas ela nem te briefou antes. Nossa. Então, acho que também, quantas oportunidades eventuais o cara pede para aquela vaga daquela startup específica, você fala, conheci o teu perfil, tá guardado. E daqui a pouco surge. Conheci um cara 2 semanas atrás que faz total sentido com isso que você está falando. Então, mas sabe o que acontece? Eu estava até ouvindo a história da Bia. Eu acho que esse pessoal, os desenvolvedores, eles estavam numa época onde eles recebiam, às vezes, centenas, Rockstars, com certeza, e centenas de mensagens. Então, na cabeça de alguns, qual que é o meu filtro? Como é que eu... não vou conversar com todo mundo. Aí era o salário, o jeito mais fácil. É o jeito mais fácil. O jeito mais fácil. Eu acho que tem maneiras melhores, né? De perguntar como é que é o projeto, me explica um pouco melhor. É uma startup, é uma fintech, é um e-commerce, o que é? E aí ele pode pegar um gancho para dizer, olha, eu tô mirando em fintechs. Obrigado, eu não quero uma health tech. Então você pode dar uma... Ele pode elaborar um pouco melhor essa negativa, né? Até porque antes da pandemia, não importa qual vaga, de qual tamanho, o salário você ia saber lá no final. Ou seja, você ia tentar levar aquele papo. Total. E ia passar 2, 3 vezes até em entrevistas até chegar e falar, putz, o salário aqui é muito menos do que eu estou esperando, mas por outro lado eu acho que eu briefei o range no começo e ok. Tá muito range, mais, né? Na época do range. Tá muito mais nesse lado do mínimo, mas ok. Mas era quase, nunca era o starter da conversa, porque não ia ter. Tava muito mais, né, do lado de... Tinha muito mais programadores precisando de emprego do que eu acho que o interesse ele é genuíno, mas a pergunta ela é errada. Ela é feita no momento errado. A mensagem do LinkedIn, quase você tá lá num lugar, você vai conhecer uma pessoa, a pessoa te aborda. Tá, mas me fale, antes de a gente conversar, me fala dos seus pais. Eu quero saber da tua relação com seus pais. Não, isso é depois. É depois, não é agora. Então, é uma pergunta que pode ser feita depois. Uma curiosidade pra vocês. Vocês estão participando de um processo seletivo. Salário importa pra vocês? Pra mim, na minha posição, depende do meu momento de vida. Acho que se eu tô com um momento de vida onde eu tô com pé de meia, eu tô estabelecido, não tenho grandes ambições financeiras naquele momento, acho que o salário pouco importa. E também depende do tamanho do desafio. Então, pensando num próximo desafio, se fosse uma empresa como Founder, salário 0. Como co-founder, um founding team, um salário só para dormir a cabecinha no travesseiro e andar de lado. Se for uma empresa um pouco mais consolidada, aí sim, o salário é importante, porque você está numa organização, o bônus é importante. Então, depende muito da etapa de vida da pessoa e daquele desafio, né? Como founder,
salário, que salário, né? Verdade. Agora, como uma empresa um pouco maior, consolidada, um Mercado Livre, uma empresa Mundo Bank, aí sim, acho que é importante negociar, é importante conversar, é importante entrar bem, é importante falar de stock options. Acho que depende muito. Eu vou adicionar muito pouco, na verdade. Eu acho que depois de um determinado ponto do salário, flutuar para baixo não é um problema. Óbvio, guardado as devidas proporções, não é um problema. Então, acho que é muito mais o que você está tirando do salário, né? Ou seja, o que você está comprando com aquilo. E, cara, muitas vezes na minha carreira, eu acho que eu estava claro os riscos que eu estava assumindo, ou de salário, ou alguma coisa. Eu estou comprando uma posição, estou comprando uma experiência nessa empresa. Ok, faz sentido. Nem sempre ter esse privilégio. Acho que esse ponto que você falou do momento da sua vida de consolidado financeiramente, às vezes mas eu acho que tem certos momentos que você se dá esse luxo de falar, olha, talvez não é X, mas é X menos alguma coisa muito pouca, eu não estou indo nem de lado nem um pouquinho para frente, é muito pouco para baixo, mas é uma experiência como um gerente ou um coordenador, sim. um CTO. Então, esse risco-recompensa acaba valendo em determinados momentos. Eu acho que você falou o que eu estava na minha cabeça, é o risco-retorno. o risco. Qual que é o risco, qual que é o retorno? Então, acho que isso é o que manda. Não só salário, né, fechar. Depois de um certo tempo acaba não... Mas vamos ser sinceros também, muito menos você vai acabar. Ou é uma proposta completamente diferente, como você falou, é um founder. Exato. É outra proposta, não é mais específico. Não, e tem uma questão também você tá olhando, depende da proposta do pacote da empresa, você vai olhar para o presente ou para o futuro. Você tem um futuro brilhante, uma empresa que vai crescer pra chuchu e você tem uma participação naquilo, você baixa um pouco mais no salário. Se não, uma empresa que já está estabelecida no mercado, poxa, então aí é uma outra conversa, uma outra negociação. Eu acho que é importante você ter essa conversa interna. Esse risco, porque você vai sofrer flutuações de motivação, vai conhecer a empresa, vai passar por desafios e no meio do caminho, se esses riscos foram mapeados lá atrás, você sabe qual é o preço, vai estar muito mais fácil. Senão você vai falar, deveria ter ficado lá, deveria ter... Então, você vai ficar se martirizando muito tempo. Então, ter isso estabelecido lá no começo, quando você aceitou a proposta, quando você começou a conversa, talvez facilite um pouco. E uma coisa que me ocorre, falando da minha experiência no Linker, eu trabalhava no Mercado Livre antes do Linker. Então, eu tinha uma posição legal, posição bacana lá, com um salário interessante, com um pacote anual bem interessante. E quando chegou a proposta do Linker, no momento certo de falar sobre salário, o pacote era metade. O pacote do presente, do que ia pingar, lá era metade. E aí eu conversei com a minha esposa, a gente já tinha uma reserva de emergência. Aprendi com o Gustavo Cerbasi, fazer um merchan aqui do Gustavo Cerbasi. E a gente conversou, olha, a gente vai andar de lado, só que a gente entrei com ações, entrei com participação da empresa. A gente vai andar de lado e se der certo, o prêmio é esse. Mas teve uma conversa com a minha esposa, uma segunda conversa, uma terceira conversa. Na hora de aceitar, e aí, o que você acha? E depois que eu aceitei, a gente foi deixando a peteca cair, tipo, poxa, mas não sei o que, tá difícil. Mas, lembra o prêmio lá na frente. Então, teve uma conversa, você falou interno, eu lembrei de internamente família. Às vezes você tem uma família, é importante você estar combinado lá com a tua família, pra tua família comprar teu sonho também, pra falar, cara, tem um retorno disso lá na frente. Então, é super importante. Pra mim, foi importante negociar e conversar e alinhar com a minha família. Bom, então a gente falou um pouquinho aí sobre o desafio da contratação, né? Que tá um cenário talvez mais favorável para as empresas nesse momento, mas então o que vocês consideram que é o principal desafio hoje na gestão de um time de tecnologia? Quer nessa aí, Dani? Eu acho que a senioridade hoje está muito... Não sei se a palavra é subjetiva, mas tá muito difícil de estabelecer. Justamente por esse momento da pandemia em que tinha muita vaga, ficou muito difícil estabelecer pleno sênior. O júnior estava fácil, porque era alguém que tinha recém-entrado, e às vezes até alguém recém-entrado que não tinha nada de experiência, o que era completamente diferente. Não, alguma intimidade aqui com a bola essa pessoa tem que ter para entrar no time, senão não tem como jogar futebol. Então, acho que o júnior antigamente, se a pessoa está fazendo alguma coisa de engenharia, algum código, ela choveu, nem que seja... O júnior já na pandemia já não, cara, ele quer entrar? Vamos ver o que vai dar. Então, eu acho que hoje estabelecer essa senioridade, definir o que é senioridade para a empresa, para que você não aceite qualquer pessoa falando que é sênior, acho que é muito importante. Então, o que é sênior para a gente agora, nesse momento que a gente precisa? Senão, vai ser difícil ter uma régua. E aí, todo candidato vai ser
complicado. E nem sempre isso é uma avaliação só técnica, né? Sim. Muitas vezes é comportamental. Bastante. Então a gente pega esses casos aí em algumas das posições que a gente faz para os nossos clientes, que a avaliação do técnico muitas vezes não é o tempo de experiência com uma tecnologia. É o nível de intimidade que ele vai ter, é a profundidade do conhecimento que ele vai ter do código, é a postura que ele vai ter diante de um problema, de algo que ele não souber responder. Quando você está pensando em sênior, comunicação, negociação, sem isso, e eu acho que a negociação até bate nesse ponto do salário que a gente estava conversando antes, mas porque negociação ele vai ter que negociar com produtos, ele vai ter que negociar internamente no time. Comunicação, liderança, ele é sênior, ele vai ter que liderar o time, ele vai ter, então, são 3 aspectos que eu acho que você intrinsecamente, se não na entrevista técnica, nas outras entrevistas você vai acabar covalidando aquilo, porque faz muito sentido. Aquele tempo de ter um super profissional, um super líder técnico que é ruim de comunicação, não faz o menor sentido, acabou. Ainda mais no remoto. Porque eu acho que esse ponto do remoto, a gente tem que se comunicar muito melhor do que a gente faria antigamente. Então hoje acho que pesa mais essa dimensão da comunicação. E é difícil mapear isso em entrevista também, né? Mas uma coisa que eu vejo que é importante nesse processo para a pessoa encaixar no time, claro, o desafio técnico, entender se a pessoa sabe tecnicamente daquilo, então tem uma série de perguntas situacionais que é importante fazer. Então, você sabe de Java, você já construiu microserviços, você já construiu ambientes para banking, tá? Me conta como é que foi e qual foi seu papel e o que você faria de diferente. E se você pudesse voltar no tempo, por que você fez daquela forma? Foi você que desenhou, não foi? E por que vocês usaram a tal tecnologia? Fazer pergunta do porquê, qual foi o papel daquela pessoa. Então você valida o técnico e entender se aquela pessoa vai encaixar naquele ambiente. Então uma coisa muito importante, a gente contratou lá no Link pessoas geniais que não encaixaram no ambiente. Então é importante você entender o teu ambiente e falar, olha, aqui é um ambiente caótico. Eu não tenho processo ainda, eu estou no comecinho. Ou eu tenho uma empresa com uma cultura de que os founders e os diretores não gostam de processo. Então a gente vai no Go Horse. Então é importante saber isso. E isso existe em várias empresas. É importante você mapear qual ambiente que aquela pessoa já passou. Então, eventualmente, a pessoa já passou por ambientes caóticos e ela passou também por ambientes tranquilinhos. Aí você pergunta, qual deles você gostou mais e qual que você não gostou? Qual aspecto você não gostou? Ela fala assim, eu não gostei daquele ambiente caótico. Olha, a demanda chegava do dia para a noite. Você fala, poxa, essa pessoa não vai servir no nosso ambiente. Eu falo assim, nossa, eu tenho saudade daquela dinâmica. A pessoa até muda a palavra. Tenho saudade daquele ambiente dinâmico onde, olha, não fala bagunça, né? Porque tem gente, tem perfis. E trabalhando no Mercado Livre, por exemplo, DASA, CIA, que eram ambientes super estruturados, planejamento trimestral. E depois no Linker eu percebi que não era o mesmo profissional que encaixava. Pode ser que um profissional do Mercado Livre encaixe no Linker ou numa outra startup, mas ele precisa ter o perfil e é importante mapear isso. E não só a conversa com o líder de tecnologia, o time também tem que estar setado, tem que estar brifado para que o time também faça essas perguntas. Então é importante o líder participar no começo da entrevista com o time, falar, deixa eu ver o que meu time está perguntando. Meu time está jogando a real demais? O meu time está colocando só para o problema e não está dizendo quais são os desafios? Ou meu time está só dourando a pílula e não está contando que o bicho está pegando? Então é importante ter esse equilíbrio. Porque eu passei por um momento no Linker onde nos 3 primeiros meses a gente tinha um processo onde eu entrevistava e depois era o time. E o time entrevistava sozinho. Era um processo que já estava lá. E aí o time gostava da pessoa. Primeiro que o time não gostava de muita gente, até aí depois a gente resolveu. A gente baixou um pouquinho a régua. Mas as pessoas que o time gostava, a gente falava, legal, então eu te ofereço o que você quer. A pessoa, não, obrigado. A pessoa negava. Inclusive até um parceiro nosso de hunting falou, Cabuto, eu não sei o que está acontecendo. Todo mundo que a gente, inclusive antes da sua chegada era assim, todo mundo que a gente faz proposta, a pessoa não aceita. Você tem que entrar lá para ver o que está acontecendo. Aí eu entrei na entrevista e vi que o time estava malhando, jogando, olha, aqui é o caos, aqui é complicado, aqui não sei o que, o desafio. E colocava aquele problema, aqueles problemas como se fossem problemas insolucionáveis. Então, é importante o time ter a clareza primeiro de que aquele problema ele é solucionável, de que ele vai ser solucionado num determinado prazo. Pode ser a semana que vem, pode ser daqui a 2 anos. Nós vamos viver 2 anos de caos. Mas é importante o time saber para que o time consiga passar isso para o candidato. Então foram coisas que eu percebi desse processo seletivo, de como contratar pessoas para encaixar dentro da empresa. Eu sempre acabo assim, depois que eu me apresento a empresa, a minha primeira pergunta é nessa linha. Assim, cara, qual que é o ambiente que você se vê trabalhando e qual ambiente não funciona para você?
Qual é a roupa que não te serve mais e você não se vê fazendo isso? E acho que tem essa dualidade de profissionais e perfis do ponto de vista, olha, eu gosto disso e o cara sabe o que ele quer. Maravilha, é a melhor coisa. Exemplo, olha, eu adoro organização, gosto de receber um negócio quadradinho, ficar no sprint ali, legal. Vai ter cara que vai falar, cara, eu não gosto de ser o dev tarefeiro. Mas eu preciso do dev tarefeiro. Então, se esse cara é muito bom, eu vou ter que pensar em jogar em outro lugar, em outra equipe, em outra tarefa. Mas se eu colocar esse cara no squad, ele já está falando que não vai funcionar. Então, essa clareza de expectativa do seu lado, que você que está gerenciando, é super importante para que esteja claro para ele também nesse momento que você imagina que ele vai ter esse risco-recompensa dele, e fala, cara, eu quero isso, não quero aquilo. Porque você sabe o que você não quer? Isso já é uma boa pergunta, porque senão acho que qualquer coisa serve, né? No final ele vai entrar. Boa. E talvez no Mercado Livre, quando tivesse talvez um cenário muito parecido, só que a régua dele ia estar diferente de uma startup. Ele ia falar, olha, aqui é uma bagunça, só que não, porque é o Mercado Livre. Ele ia falar, talvez o problema sou eu. Na startup ele acha que não, é outro ponto. Então tem esses diferentes cenários aí de o que ele quer, qual momento que ele quer na vida. Porque técnico eu acho que tem isso. Eu quero liderança. Acho que o principal coisa ruim que você tem é quando você tem um cara super técnico e fala assim, eu quero ser coordenador. Vai ser dificílimo agora a gente mudar esse caminho, porque ele é um ótimo técnico. Ele é um péssimo comunicador, um péssimo negociador. Então é legal, você quer, vamos validar isso, você não quer ir para arquitetura? Não, quero ser coordenador. Então, tem que ter tudo um caminho agora que a gente tem que conversar. E de repente eu já tive essa conversa com um cara que tinha acabado, sei lá, menos de 3 meses na empresa ele estava. Putz, cara... Não era o momento agora que eu estava esperando isso. E aí você tem que começar a colocar informação, expor ali o que vai acontecer, tal, até a pessoa decidir se vai para um lado ou para o outro. Mas jogando esse problema logo no começo, acho que ajuda muito, sabe? De o que você quer, o que você não quer. E como que vocês definem produtividade dos devs? Quais critérios que vocês usam? Quais métricas? Como que funciona isso? Não sei, fim do podcast. É a pergunta de 1 milhão de se eu tivesse... Não, mas brincadeiras, rapaz, falei. Não, eu acho que tem o clássico, né, de velocidade, ali, de entrega, de sprint, eu acho que isso... Mas é como se você estivesse olhando, sei lá, um carro numa dimensão só. Quanto que ele chega de 0 a 100? Mas, peraí, você vai chegar de 0 a 100 quantas vezes no dia, né? Então, eu acho que... Ainda acho que uma comunicação boa supera, às vezes, um hiperfoco de entrega, porque esse cara está ajudando outras pessoas. Às vezes, isso não é mensurável. Às vezes é um cara que habilita, um enabler gigantesco para um monte de coisa acontecer, para aquele throughput de outras pessoas continuarem alto. Só que ele mesmo não consegue parar para fazer uma tarefa, porque ele está ali ajudando muita gente. Então eu acho que é muito subjetivo, depende, muda dentro da empresa mesmo, muda. Então é algo que você tem que fazer, afinal não pode ficar tão subjetivo a ponto de virar uma coisa que fica na cabeça do gestor, mas por outro lado é muito difícil, eu acho. Não é super, eu concordo 100% com a palavra subjetivo. E eu uso a subjetividade para medir as performances dos times. Então, para quem é do Scrum, para quem é do Agile, tem uma cerimônia, uma reunião quinzenal que a gente chama de retrospectiva, uma outra de review, que é onde você olha para as 2 semanas anteriores. No nosso caso lá é uma sprint de 2 semanas, a gente olha como é que foi essa sprint. E a gente olha muito menos para o card que foi entregue, mas muito mais avaliando o porquê ele foi entregue tão rápido, ou porquê ele está atrasado, ou qual que é o bloco. Então a gente faz perguntas abertas. Isso precisa ter pessoas de produto habilidosas para conduzir, um líder técnico, se a empresa não tiver um Scrum Master, um agilista. Mas eu acho que essa reunião ela vale ouro. Então ela é uma reunião que ela não pode ser pulada, é uma reunião que é importante a alta liderança também medir se essa alta liderança inibe também as pessoas de falarem, de serem abertas. Então, eu acho que é uma reunião que vale ouro, que é um lugar onde você entende o porquê que aquele time não está performando. E o próprio time vai acabar expelindo quem não está performando. E é importante tomar decisão rápido. Então, só o fato de você identificar que aquele time... Pode ser que o time esteja inteiro mal configurado, mas assumindo que o time está legal, tem uma pessoa que não está performando, você vê lá uma retrô, aquela pessoa deu a mesma desculpa, a outra de novo. E aí você tira aquela pessoa, que é importante tomar essa decisão, o time fala, opa... Temos alguém olhando, o pessoal eles estão preocupados com a gente, porque o dev que está performando e olha para o lado, um dev que não está, ele pensa, eu estou trabalhando dobrado. E se o líder vai lá e atua naquilo, às vezes dando feedback, tudo, mas quando não dá, atua rápido, né? Ele fala, pô, que legal, que bacana. Então agora eu vou, já que eu estou trabalhando dobrado, eu vou trabalhar quase dobrado, mas eu vou entregar. E aí isso oxigena o time. Então tem que olhar para essa cerimônia com muito carinho.
E aí tem outros indicadores, né? Que a gente vai ficar cagando regra aqui, né? Tem indicador de throughput, de burn down, de burn up. Tem uma série de indicadores. Eu até escrevi um artigo, não tô brincando, vou fazer mexendo, mas tem um monte de material sobre esse tema. Um ponto que é muito boa prática é tentar alinhar isso antes da avaliação anual, semestral. Esses critérios. Porque, por exemplo, na Merama, cara, tinha profissional de América Latina toda. Eu não estou só falando de valores tão fáceis, assim, a comunicação às vezes é diferente na Argentina, no México. Então eu tentava antecipar, quando saía da RH lá, olha, vai ser esse aqui o critério, cara, deixa eu reunir com o pessoal e falar como é que vai ser a régua, porque vai ser, se é ruim agora, vai ser muito frustrante passar um ano ele entregando para um lado e depois falar, legal, mas agora a gente vai te medir por essa outra régua. Mas se eu soubesse, então você tentar reforçar qual que é a régua da empresa, do corporativo para fazer isso. Que é diferente de uma startup quando você consegue ter mais liberdade para você fazer essa régua. Na Merama você tem várias empresas também, né? Então imagino que a complexidade cultural ali é um negócio maluco. Quando né? tem isso, acho que uma boa prática é você tentar adiantar. Normalmente já sai algo mais formatado da RH em relação a isso e você, pessoal, esse é o jogo. É justo, não é outro. A gente pode até colocar isso num outro ponto e um outro fórum, mas eu acho que talvez é um dos principais gatilhos de perda de profissionais. Até quando for, eu passei um ano jogando, né, numa regra que não é a regra que o RH está colocando, entendeu? Você estava falando sobre rotatividade, né? Você puxou no gancho da rotatividade de profissionais, que você perdeu profissionais por conta do processo de avaliação, né? Como que vocês têm lidado com isso no time de vocês? Se você me perguntasse ano passado, eu ia te falar que tá foda, tá difícil. A gente tava perdendo gente todo mês, torta direito, vinha o americano, vinha o mexicano, todo mundo tirava pessoas aqui do Brasil, né? Aquele famoso, né? Fala inglês fluente, não quero você, não. Esse eu adoro essa frase. Eu nas entrevistas eu mapeava se a pessoa tava de verdade, eu mapeava se a pessoa tava estudando inglês com afinco, aquele afinco de segunda a sexta. Eu falava, essa pessoa ela vai sair daqui muito rápido, quando o mercado tava super aquecido lá fora. Mas hoje em dia tá muito mais fácil, Então acho que é trabalhar em cultura, trabalhar em identificar o que motiva cada pessoa lá. Tem pessoa que se motiva com desafio técnico, tem pessoa que se motiva com escritório colorido, tem pessoa que se motiva com feedback toda semana, one-on-one, tem que mapear daquele time quem que vai bem. Então tem pessoa do meu time que no começo eu fazia o one-on-one sempre certinho, com todo mundo a cada 2 semanas. Tinha uma pessoa que a cada 2 semanas chegava lá, a reunião não rendia. Porque aquela pessoa não precisava. Então ela precisava de um feedback um pouco maior. Então você vai mapeando aquilo e você vai entendendo o teu time e vai retendo. Então não tem uma fórmula mágica. Você não pode ter acho que a parte que a gente comentou lá atrás do problema, os problemas que existem na empresa, principalmente falando de time de desenvolvedores, eles precisam estar claros que eles não são para sempre. Então se o time acha que ele está naquele buraco para sempre, vai chegar um momento ele vai estar num dia ruim, numa semana ruim, ele vai olhar para o lado e ele vai sair. Então o que ele tem que entender é que essa semana a gente vai matar um problema, esse semestre nós vamos matar um outro problema, supondo esteira de desenvolvimento que é artesanal. Olha, a gente tem um projeto aqui para criar uma esteira contínua de entrega de software, o que vai desonerar bem o desenvolvedor. Então, se ele entender que essas frentes estão sendo atacadas, é muito mais provável que ele fique na empresa e que ele compre aquele sonho que não pareça um blá 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 cada vez que você vai falar com ele. Não, calma, a gente está endereçando. Está endereçando onde? E aí, falando do tema que a gente falou anterior, às vezes a retrospectiva é um bom lugar para você mapear. Que a pessoa entrega, não entreguei porque eu teve que parar, fazer merge e o pacote estava quebrado. Olha, eu fiz o meu PR, o coleguinha não olhou. Então você mapeia todas essas coisas que podem estar disfuncionais e aí você tem que trabalhar. E aí a chance da pessoa ficar é muito maior. Cabuto, você falou um negócio muito legal que é de projeto. Eu estava num evento com alguns fundos de Venture Capital e no Brasil ainda tem poucos fundos que tenham uma pessoa olhando para RH, né? E esse fundo, eu não vou citar o nome dele, mas é muito bacana, é um dos melhores fundos que a gente tem aqui no Brasil. E a gente estava falando dessa dificuldade de trazer profissionais de tecnologia e que eles não saiam das empresas, né? Poxa, como que eu motivo, como que eu engajo para ele não sair daqui 3, 6 meses? E ela estava falando que a gente tem que se acostumar com esse conceito de que ele vai sair em algum momento. Sim. Vai sair de algum momento. Só que a forma como que a gente vai trazer esse profissional é vender exatamente o que você falou, projetos. Você tem que trazer esse profissional falando assim, cara, a gente tem um projeto para você aqui. Mas primeiro de tudo, me conta qual que é o seu sonho de vida, qual que é a sua motivação. E ela deu um exemplo de um desenvolvedor que o sonho dele era ser técnico de futebol. E ela pensou assim, poxa, como que eu vou conseguir trazer esse desenvolvedor que quer ser técnico de futebol para trabalhar aqui, né? E o que eles fizeram foi,
eu vou vender um projeto para você, que você vai desenvolver essa feature liderando um squad. A gente vai capacitar você para liderar, para que quando você tem essa competência de liderança, você possa aplicar no futebol da várzea que você joga e aplicar isso. O cara pirou, ele aceitou na hora a posição, foi muito legal esse exemplo que ela deu. E a cada 6 meses eles têm um review, em que eles falam qual é o próximo projeto, qual que é o próximo skill, qual que é a próxima habilidade e onde que você pode aplicar na sua vida. É um negócio de você trazer propósito para aquilo que você faz também para a vida, né? E é difícil você fazer essa abstração. Eu achei muito legal esse conceito que ela foi trouxe. sagaz. Foi sagaz. Uma coisa que é importante, até um caso real da semana passada, que eu estava fazendo um one-on-one com das pessoas que trabalham no meu time e eu percebi que a pessoa estava muito cansada. Até falei, descansa na segunda-feira, mas beleza, não é isso que vai resolver. Mas a pessoa estava muito cansada e para ela não estava muito claro toda a trajetória que ela tinha tido dentro da empresa até aquele momento. Então, uma coisa que eu acho importante relembrar as pessoas do time é deixa de mostrar o que você já conquistou, porque às vezes não está claro o storytelling para aquela pessoa. E eu sou muito fã de storytelling. Tudo que eu faço na minha carreira tem que ter um motivo. Olha, eu fiz isso, eu fui para aquela empresa. Por que você foi para aquela empresa e tal? E às vezes para o desenvolvedor, para a pessoa que trabalha com tecnologia, não está muito claro. Então, para essa pessoa, uma pessoa que trabalha em dados, a gente recapitulou. Olha, no começo, você lembra que você chegou? Qual que era a pergunta? Cadê o dado? Aí depois você trabalhou assim, dessa forma, e você mostrou o dado para todo mundo. Aí depois qual a pergunta? Esse dado está certo? Esse dado está errado? Aí você trabalhou para o dado está correto. Aí depois, o que a gente faz com esse dado? Aí depois, como é que a gente... Aí começou a gerar plano de ação em cima do dado que estava correto, que as pessoas já tinham entendido. Então olha o caminho que você construiu. Aí você coloca a ferramenta A, a solução B, o projeto C. E ele fala, poxa, legal, bacana. Tem uma narrativa, né? E aí você dá a visão para ele do próximo passo. É uma jornada, né? É uma jornada, porque Jornada não tá claro. Porque na cabeça dele ele tá só se fudendo. Ele falou, nossa, ele nem lembra que lá atrás não tinha o dado. É verdade. Então é legal é importante. trazer essa perspectiva. É bom, nem todo mundo, o pessoal, mas já passou. Mas a maioria fala, pô, legal, eu tô construindo. E aí, na conversa é importante você dizer, e de repente você pode contar essa história na próxima empresa. Eu espero que você fique com a gente, mas você pode contar isso na próxima empresa. Eu penso no meu storytelling para meu próximo desafio. E eu espero que você também pense. Então isso... Eu tenho visto que tem ajudado a pessoa a falar, tá, legal, eu tô com você. O famoso raciocínio lógico, né? Começo, meio, fim. É o básico, mas muita gente peca nesse sentido. Muito bom, estamos chegando ao final desse episódio desse podcast. Espero que você esteja gostando dessa experiência com esses dois feras que estão aqui com a gente, com a Beatriz também. Eu quero pedir para eles darem a palavra final, né, desse episódio e uma recomendação de série, filme ou livro que você recomendaria para qualquer pessoa que possa engrandecer essa pessoa num processo seletivo ou até mesmo ajudar para um empreendedor que está enfrentando desafios, qual livro que ele não poderia deixar de ler ou qual seriado ele não deveria deixar de assistir, e falar um pouquinho também das suas redes sociais. Eu acho que o livro, para quem está assistindo esse podcast, que vai fazer muito sentido, é o Team of Teams. Ele acaba colocando muito essa questão de como se relacionar entre pessoas e entre hierarquias e tudo isso, então acho bem bacana. Bom, minhas redes sociais, então é Danilo Ferreira no Instagram e no LinkedIn, Danilo Ferreira também, facinho, os dois é a mesma coisa. Bom, e quem quiser saber mais sobre a Ingresse, a gente tem tanto no LinkedIn quanto no Instagram, @Ingresse, também está super fácil de achar. Primeiro eu queria agradecer vocês, foi um prazer, adorei o papo, um bate-bola com o Danilo, com vocês. Um livro, né? Indicar um livro. Acho que um livro que me marcou, que foi no comecinho da jornada de Linker, que fez eu entender um pouco da cabeça dos fundadores, a cabeça dos fundos, de como é que as pessoas estavam pensando e como é que eu tinha que performar naquele ambiente, foi o lado difícil das situações difíceis. Acho que é esse. Esse aqui, ó. Esse aqui, The Hard Things About Hard Things. Esse livro foi, assim, sensacional e tem até um capítulo... acho que como demitir o CTO, alguma coisa assim, que eu falei, opa, deixa eu ver como é que eles vão me demitir aqui, Parece né? importante, né? É muito bom, porque assim, o cara passou por poucas e boas e você consegue aplicar isso na vida real. Então esse livro foi um livro que me marcou. E indicar um outro também que é fora um pouco, que eu terminei de ler já, que é o 1984. Acho que é legal para fazer um paralelo assim do mundo que a gente está vivendo, do que a gente já viveu, do que está para vir. Então, é muita ficção, né? Mas é legal, tem bastante paralelo bacana. As minhas redes sociais, vocês me encontram no Instagram, @BrunoCabuto, e no LinkedIn é /Cabuto, Bruno Cabuto também. Mas se quiser colocar direto a URL, fica Cabuto. Se quiser saber mais sobre a empresa que eu trabalho, hoje é o Linker, então www.linker.com.br, também está nas redes sociais. Banco PJ, um banco sensacional.
É só entrar lá que vai ter coisa boa, é só abrir uma conta. Cabuto, você falou de um livro muito legal, que é o Lado Difícil das Situações Difíceis, The Hard Things About Hard Things. Primeira vez que eu fiquei sabendo desse livro foi pelo César Carvalho, fundador do Gympass, quando eu trabalhava lá. Ele mandou um e-mail para todo mundo, falou, pessoal, esse livro é muito legal de ler. E era focado na média e alta liderança do Gympass. Então, se você puder ler, leia mesmo, que vale muito a pena. Se você é fundador de startup também, não deixa de acompanhar essa indicação do Cabuto. E aí, só complementando, esse aqui é um outro livro bem legal, Negotiation the Impossible, é de um professor de Harvard. Ele tem o mesmo nome de um outro professor de marketing, que chama Malhotra também, mas esse aqui é o Deepak Malhotra. E ele fala muito de estratégia de negociação. Então, se você é vendedor, vende para grandes empresas, não deixa também de consultar esse livro aí. Você vai na Amazon, Mercado Livre, enfim. Você trabalhou lá, né? Faz o jabá do Mercado Livre. Então, acho que ficam umas boas indicações, aproveitando o gancho. Bom, todo mundo deu uma indicação, eu vou ter que dar uma indicação também, né? Eu vou numa linha um pouco diferente, eu não vou falar de livro, eu gosto mais de série. Então, uma das que eu mais gostei recentemente foi a do Uber, que acho que chama... Super Pumped. Super Pumped, isso. Eu adorei, muito boa também, então acho que vale a pena para todo mundo que tá acompanhando aí assistir e acompanhar, né, como que foi ali um pouco do dia a dia e do crescimento da empresa. Passando na Apple, né, na Apple TV. Acho que é a Paramount, Eu né? acho Paramount. que é no Paramount. Paramount. Então, se acessar Paramount, acho que vai ter esse seriado muito legal. Puta, adorei. Cheio de ups and downs aí, é bem desafiador. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao final. Você já me conhece, Milton Daré, @MiltonDaréBR é meu Instagram, Milton Daré no LinkedIn, a Bia também, né, Bia? Isso, meu @bia.p.garcia, Beatriz Garcia no LinkedIn. Show de bola. Então a gente vai ficando por aqui. Não deixe de deixar o seu like, pelo amor de Deus, senão a gente não vai chegar em mais pessoas. Muita gente pode se beneficiar desse conteúdo. Se inscreve no canal também. Vai ser um prazer contar com a audiência de vocês no próximo episódio. E eu preciso divulgar também o nome do camelinho e do unicórnio, né? Se você ainda não votou aí, não deu a sugestão, coloca lá a sugestão para depois a gente poder batizar os nossos 2 filhos aqui. É isso aí, obrigada pessoal e obrigada mais uma vez, Danilo Obrigado, e Cabuto, imagina. foi um prazer. Valeu.